Moçada, tudo bem? Canal Caju Tricolor, na área você sabe, informação precisa de qualidade em primeira mão. Tudo, absolutamente tudo sobre o Grêmio é aqui no canal do Caju Tricolor. Então se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Toda vez que a gente publicar vídeo, vai chegar para você que está do outro lado. Deixa o like para ajudar na divulgação e comente aqui embaixo a sua prioridade no canal. Comente aqui embaixo o que você pensa em relação aos assuntos que a gente comenta, não só nos nossos vídeos, como nas nossas lives também. Beleza? Recado dado. A gente está passando aqui, pessoal, para atualizar vocês em relação ao cronograma do Grêmio, sobre o que vai ser a próxima semana do Grêmio. O Grêmio já definiu como vai trabalhar mais ou menos, e a situação de quem pode jogar segunda, e a gente vai falar um pouquinho também sobre a situação do Douglas Costa. Afinal de contas, está consolidado sim uma evolução, e a gente vai mostrar com números em relação ao Douglas Costa depois da lesão dele, tá bom? Vamos começar então pelo cronograma do Grêmio. O Grêmio hoje, na segunda-feira, tem folga, ou seja, os jogadores vão descansar, vão curtir com as suas famílias e tal. A reapresentação é amanhã, 3h30 da tarde. Então o Grêmio começa os trabalhos para enfrentar o Atlético Goianiense na próxima segunda-feira. O Grêmio vai ter toda a semana de trabalho. O Grêmio se reapresenta amanhã às 13h30. A situação de alguns jogadores que estão no departamento médico, ou que, por exemplo, no caso do Wanderson, tiveram que sair, o Kahneman também teve que sair por conta de possíveis lesões, tá? O Wanderson, a análise inicial é de que teve apenas um pisão, que ele não estava conseguindo caminhar na ocasião do jogo, deve ser reavaliado, não deve ser problema para o jogo de segunda-feira. O Jeromel, ele já está fazendo corridas de tênis, ou seja, ainda não está fazendo trabalho com chuteira, está fazendo corridas leves para sentir se está bem curado, digamos, a fratura no dedo do pé dele. Ele deve entrar em transição nessa semana, então ele vai fazer aí a transição física, depois vai retomar os trabalhos com bola. A possibilidade dele jogar contra o Atlético Goianiense, ou dele pelo menos ser relacionado, é difícil. A tendência é de que isso aconteça só no jogo contra o Palmeiras, lá no dia 31. A situação do Kahneman, ele sentiu apenas um desgaste, sentiu uma dor, mas não é nada preocupante também, não teve um desconforto de fato ou uma lesão. Foi uma dor. O Grêmio, que sabe que o jogador já tem um histórico ali com aquela dor no quadril e tudo mais, optou por preservar, colocou o Rodrigues no intervalo para campo. E o Borja está fazendo já transição, ou seja, é aquilo que eu sempre falo aqui nos vídeos, né? Está fazendo parte do trabalho na fisioterapia, outra parte no campo. Conforme ele vai evoluindo, vai fazendo menos tempo de trabalho na fisioterapia e mais tempo de trabalho no campo. Pode jogar segunda, tá? Pode ser que o Borja esteja entre os relacionados para o jogo de segunda-feira. É uma possibilidade, e essa possibilidade é bem mais real do que a do Jeromel, inclusive, tá? O Borja ia perder aí pelo menos 7 jogos, ou até 9, mas ao que tudo indica deve perder aí pelo menos 2, 3, no máximo 4 jogos, em metade do tempo ele deve estar à disposição. Então esse é o boletim que o Grêmio tem pós-vitória contra a Juventude, que foi muito importante. Agora a gente vai falar sobre a sequência do Grêmio. O Grêmio tem uma sequência pesada. Os próximos 5 jogos do Grêmio são Atlético Goianiense fora de casa na próxima segunda-feira. Depois ele tem mais uma semana de treinos cheia. E aí ele enfrenta o Palmeiras em casa, tá? Jogo dificílimo no dia 31. Depois ele enfrenta o Atlético Mineiro em Minas Gerais. Ele enfrenta o Internacional fora no Clássico Grenal. E depois ele enfrenta o Fluminense em casa. Ainda tem um jogo contra o América Mineiro, mas aí já é um pouquinho mais longe. Falando dessa sequência de 5 jogos. No primeiro turno, nessa sequência de 5 jogos, o Grêmio fez o total de 4 pontos em 5 jogos. O Grêmio ganhou do Fluminense fora de casa, o Grêmio empatou o Clássico Grenal, o jogo contra o Atlético Mineiro não aconteceu, foi adiado, e o Grêmio perdeu para o Palmeiras e perdeu para o Atlético Goianiense. O jogo contra o Atlético Goianiense, inclusive, foi o que culminou na demissão do Thiago Nunes. Então, o Grêmio tem uma sequência importantíssima. Lembrando, se o Grêmio vencer o Atlético Goianiense, dependendo de uma combinação de resultados, o Grêmio pode sair da zona de rebaixamento e pode chegar para esse jogo contra o Palmeiras numa situação mais confortável na tabela. Claro, se perde para o Atlético Goianiense, que ganhou no Atlético Mineiro no último domingo, que foi um resultado até inesperado, o Grêmio pode se afundar de novo no campeonato. Então esse jogo contra o Atlético é muito importante, contra o Atlético Goianiense, para daí definir de fato uma sobrevivência fora da zona de rebaixamento contra Palmeiras, Internacional, Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional e após o Fluminense, que deve ser um jogo um pouquinho mais tranquilo. E falando especificamente do Douglas Costa, a gente tem um dado bem interessante para mostrar para vocês que como o Douglas Costa está evoluindo, né? O Douglas Costa tem 19 jogos pelo Grêmio até agora, somando os jogos em que ele entrou no decorrer da partida e os jogos que ele começou como titular. Antes da lesão ele fez 14 jogos, sendo desses 11 como titular, boa parte deles, nenhum gol, nenhuma assistência, e ele jogou um total de 887 minutos, tá? Esses dados aqui são do SofaScore, então até dá o crédito para eles aí, tá? E
pós-lesão, período que o Douglas Costa ficou lesionado, que o Grêmio teve que se virar sem ele, o Grêmio até venceu o Flamengo sem o Douglas Costa lá no Maracanã, ele voltou no jogo contra o Atlético Paranaense e tudo mais. Depois da lesão, o Douglas Costa teve 5 jogos, foram 4 como titular, 2 gols, 1 assistência e um total de 386 minutos jogados, tá? Pela nota que o SofaScore deu lá, antes da lesão ele tinha nota 6.91 e agora tem nota 7.12. Então mostra uma evolução de fato. A gente está falando aqui dos jogos em que ele jogou como titular depois da lesão, que foram 4, ele tem praticamente uma participação em gol por jogo. Inclusive no jogo contra o Juventude ele foi muito bem, enfim, voltando ao ritmo que a torcida do Grêmio espera, né, e esperou desde que ele foi contratado. E tem um outro dado bem importante também, que esse foi apenas o segundo jogo que o Grêmio venceu com o Douglas Costa sendo titular. Ele tem 19 jogos, desses aí foram 15 como titular, e essa foi apenas a segunda vitória. A primeira vitória tinha sido contra a Chapecoense, naquela vitória por 2-1, na estreia do Borja, que o Borja fez um gol, o Alisson fez outro, o Grêmio saiu perdendo, virou o jogo, foi uma partida épica para a pretensão do Grêmio naquele momento. E essa foi apenas a segunda partida que o Grêmio ganhou com o Douglas Costa em campo. De fato, não estava tendo um retrospecto bom o Grêmio com o Douglas Costa, e agora está começando a melhorar, e tudo indica aí que o Grêmio pode sim ter uma reação no Campeonato Brasileiro. Para isso, precisa vencer de qualquer maneira o Atlético Goianiense fora de casa. Beleza? Comenta sobre os assuntos que a gente comentou aqui no canal, né? O que você pensa em relação ao Douglas Costa? Espera muito dele? O que você pensa em relação a essa sequência do Grêmio? Quantos pontos dá para fazer? Enfim, acha que o Borja vai jogar segunda? Comenta aqui embaixo que a gente tá curioso para saber. Beleza? Beleza? Te inscreve no canal, ativa o sininho e comente principalmente. Tamo junto, grande abraço, até a próxima. Tchau!